My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. And by does she really wanna, but can't stand to see me walk out the door. I can't stand to fight the feeling, cause the thought alone is killing me right now. Para nós iniciarmos a nossa reunião técnica com a palestra de hoje da noite, que será apresentada pela empresa Braskem sobre aplicação de polibotenos em couro. O nosso palestrante de hoje da noite será o Sr. Aguinaldo José Osório de Souza. Aguinaldo é engenheiro de assistência técnica e aplicação da Braskem para resinas Unilene e polibuteno. Ele é formado em Química Industrial e Engenharia Química pelas Faculdades Oswaldo Cruz. MBA em Gestão da Indústria Química e Petroquímica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Abiquim. E atualmente está fazendo mestrado em Ciências de Polímeros pela Unicamp. Gostaria de lembrar ainda que a palestra de hoje será gravada e a ideia da Beketik é disponibilizá-la no site, e futuramente nós estaremos trabalhando para colocar essa palestra ao vivo no site, mas no primeiro momento essa aqui será gravada e futuramente vocês poderão acessá-la. A palestra também a empresa já disponibilizou, a partir de amanhã, depois de amanhã estará disponível no site. Sr. Aguinaldo. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite, né? Antes eu queria agradecer a presença de vocês, né? É sempre bom ter um público assim interessado na parte técnica, né? Agradecer a associação, né? Aqui também ao Marcelo, ao Etevaldo e a dedicação deles, né? Para esse evento também, né? Bom, e a ideia que a gente veio aqui, né? Antes de falar um pouco sobre a aplicação em polibutenos, né? Nós vamos falar um pouco sobre o que é Braskem, né? Muita gente já deve ter ouvido falar sobre Braskem e tal. Falar um pouco da nossa história, valores. Vamos lá. Tá? Então, ou seja, o que a Braskem faz, né? O que ela é, onde que é o foco dela, né? A Braskem ela é uma empresa petroquímica, né? E que hoje tem um foco cada vez mais químico com isso, né? E nada mais é do que a gente está interferindo na vida das pessoas, né? Com isso também, com seus produtos e tal. No nosso dia a dia a gente não consegue observar muito bem, né? Se aquilo veio da Braskem ou não, tá? Mas nós, como indústria petroquímica, que está focada na parte tanto química como químicos básicos e plásticos também, tá? Vocês podem notar que grande parte dos produtos que vocês têm, ou tem o produto Braskem, ou tecnologia Braskem, ou serviço Braskem. Tá? Ou seja, dentro do que a gente hoje consome no nosso dia a dia. Bom, nossos valores, né? Os nossos valores estão muito ligados às comunidades em que a gente atua, certo? Onde a gente vive, né? Ou seja, dos nossos mercados, clientes, né? E nós somos uma empresa que foi formada em 2002 e as nossas experiências, as fusões que a gente teve, aquisições, né, que a gente teve durante todo esse processo, tá, faz parte da nossa cultura, dos nossos valores também. Bom, falando um pouco sobre a estrutura, então, da indústria petroquímica, ou seja, como ela é. Né? E, ou seja, de onde a gente partiu. Isso aqui é uma figura não só da Braskem, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo em si. Tá? Então, ou seja, a indústria petroquímica ela tá focada entre a extração de matérias-primas, né? A indústria petroquímica tradicional está ligada à indústria de petróleo, em que ela obtém basicamente essas matérias-primas aqui, como nafta, condensado é uma fração, petróleo, nafta também, extraído direto da destilação, tá? Gás e etanol. Etanol, por exemplo, nós somos hoje, a Braskem é pioneira em uso, né? Não assim pioneira, mas em escala industrial, em tecnologia de escala industrial, nós somos hoje a primeira indústria petroquímica no mundo em utilizar isso para fazer o eteno verde para polietileno verde também, tá? Então, essas matérias-primas, elas vão, que a gente chama de primeira geração de matérias-primas, vão para uma outra cadeia, né? E no Brasil, o que aconteceu? A Braskem começou com uma segunda geração, que basicamente é produtora de polímeros, de plásticos, termoplásticos, né? Para, de certa forma, verticalizar, fazer uma integração corporativa com a primeira geração, tá? Que recebe as matérias-primas
ou seja, basicamente nafta, condensado, etanol, e vai processar essas matérias-primas para serem o quê? Monômeros, serem matérias-primas da segunda geração. Tá? Essa estrutura aqui no mundo se mostrou muito mais competitiva, né? E de certa forma deixou as empresas como a Braskem cada vez mais fortes para isso. Tá? E a terceira geração, que é basicamente o que a gente tem no nosso dia a dia. As embalagens do supermercado, né? Basicamente estão aliadas à Braskem. E outros produtos que a gente não está aqui tão presente, como solventes em tintas, defensivos agrícolas, né? Indústria farmacêutica e vai. É um pouco para falar sobre os números da Braskem, para ter uma ideia do tamanho da nossa empresa, né? Do que é a Braskem. Começando desde aqui de fábricas de capacidade de produção, né? É uma empresa hoje que atua em vários países, né? Com pelo menos 35 unidades. A grande maioria das unidades são de termoplásticos e petroquímicos básicos, estão aqui no Brasil. E temos unidades nos Estados Unidos e Alemanha, basicamente de polipropileno. Tá? Patentes de inovação, nós somos muito focados em inovação e em patentes. Temos hoje mais de 450 patentes no Brasil depositadas aí também. Então, faz parte da nossa cultura, como de certa forma, para Braskem, e para a sobrevivência do nosso negócio, inovar. Tá? Laboratórios, né? A gente tem vários laboratórios de tecnologia e pesquisa, sendo 2 centros de tecnologia. Um aqui em Triunfo, tá? Que é o CTI, e outro nos Estados Unidos. Okay? Somos uma empresa de mais de 7 mil integrantes, mais de 7 mil funcionários, que estão dentro, né? Que de certa forma colaboram, são integrantes diretos, não são terceiros. Se formos colocar com terceiros, esse número aumenta bem mais. Tá? E aqui números que são bem grandes, né? Só para ter uma ideia, em termos de receita, nós temos uma receita bruta da ordem de 24 bilhões de dólares por ano. Tá? Em termos de capital, né? Ou seja, de capital tanto votante quanto capital total, basicamente nós somos uma empresa nacional brasileira em processo de internacionalização, em que a gente tem a liderança com a Odebrecht, que tem 50,1% desse capital votante. A Petrobras é a nossa principal parceira, tanto capital votante, mas como matéria-prima, cliente, e assim vai. E 2,9% de outros acionistas, bancos, e assim vai. E de capital total, a gente tem uma composição também que dá liderança ao Odebrecht de 38,1% e a Petrobras também de 35,9%. Tá? Como eu comentei, ou seja, a Braskem, ela tem a tendência a ser uma empresa global, é o objetivo da empresa, e ela atua em vários países, com escritórios, né, tanto ou seja, em todos os continentes, aqui, mas principalmente fortemente presente nas Américas. Bom, isso hoje é a nossa visão, né? É o objetivo que a Braskem hoje vê, ou seja, o seu futuro, né? É tornar-se líder, né? Líder mundial na química sustentável. Ou seja, deixar um pouco de ser tão petroquímica, tão ligada a commodities e tal, mas ser cada vez mais especialista, né? Inovar, né? E ser líder em química sustentável, né? E a gente ser muito mais química, né? Transformação e inovação. É o objetivo que a Braskem tem hoje, né? E as unidades de negócio da gente, que, como o próprio Marcelo comentou, né? Resinas hidrocarbônicas e polibuteno são especialidades, são químicos diferenciados. Inovação, né? Basicamente é o pilar em que a gente vai estar, de certa forma, modificando para alcançar essa visão 2020, que a gente está de certa forma, colocando, né? Inovar no sentido não só de produtos, mas inovar em serviços, pessoas, de maneira a gente aumentar mais a sustentabilidade, colaborar com a sociedade, com o mercado. Okay? Clientes, né? Dentro da nossa cultura, da nossa visão, que vem até da TEL, né? que é da própria Odebrecht, né? A função sempre de servir da melhor forma, do que for melhor ao cliente, atender sempre ao cliente e encantar ao cliente.